Fala galera, estamos aqui para gravar mais um vídeo para você e falar de algo muito importante. Eu me chamo Moisés, estou aqui com ele, Cauã. E aí, Moisés? Só o show? Só o show. Hoje a gente vai falar sobre algo muito importante, que é sobre oração. É algo que a gente desenvolve aqui na nossa estação central, nossa escola bíblica, certo? E para você que é cristão, é extremamente importante ter uma vida de oração, certo? E a gente vai falar um pouco disso. Queria que o Cauã desse aí as palavras iniciais dele. Pessoal, tudo bom com vocês? Como Moisés já explicou, a gente está aqui iniciando hoje uma série de reflexões, tá certo? E você é o nosso convidado, não pode perder nenhum dos vídeos. E mais importante, uma observação, é que você não pule nenhum dos vídeos, assista em ordem. Aqui é como uma série na Netflix, tá certo? Se você pular um episódio, pular dois, ninguém começa assistindo pelo terceiro. Então não perca nenhum dos vídeos, tá bom? É isso aí, pessoal. Então, desde já eu quero pedir que você curta, certo? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha, porque o que acontece? Acontece que nós, como eu falei, nós somos cristãos, é importantíssimo ter uma vida constante de oração. Mas o que a gente vê na realidade é uma vida, às vezes, inconstante, né? Às vezes a gente começa a estar bem numa oração, a gente vem uma semana, 2 semanas e daqui a pouco perde aquela vontade. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas a gente quer fazer uma introdução aqui para que você entenda qual a importância, a relevância de ter uma vida de oração. E eu quero que você entenda desde já que ter uma vida de oração não é apenas conversar com Deus. Geralmente quando a gente pergunta aqui na nossa igreja, não é, com a galera dos adolescentes, dos jovens, conversar e aí com Deus. O pessoal responde que é conversar com Deus. Conversar com Deus. Isso não está errado, né? A gente está falando com Deus, é uma maneira de nós conversarmos com Deus. Mas existe algo muito mais profundo ainda do que conversar com Deus. Quando nós estamos em oração, quando a gente tem uma vida de oração, nós estamos nos preparando para o ambiente que há no céu. Nós vamos entender que no céu há oração constante 24 horas. E o céu é a nossa morada futura. É o lugar onde nós pertencemos. Então nós precisamos adquirir esse hábito constante de oração ainda hoje, não é isso? Exatamente. O cristão ele precisa pensar no céu como ponto de partida para a sua vida de oração. O ponto de partida ele não é a terra. A adoração que você tem que buscar, que você tem que desejar, é a do céu. Porque já começou lá, não é isso? É isso mesmo. E assim, é interessante que Paulo ele fala, né, que nós somos peregrinos dessa terra. Então nós como cristãos, você, a gente tem que ter essa mentalidade que o nosso ponto de partida é viver um estilo de vida sobrenatural, um estilo de vida a partir do céu, certo? E eu quero que você entenda primeiramente que Jesus ele fala assim, olha, eu vou voltar para o céu, certo? E eu vou preparar um lugar para vocês. Exatamente. Então ele está preparando uma casa, mas ele já falava sobre isso no Antigo Testamento, né? Lá em Isaías capítulo 56, versículo 7, a palavra de Deus vai dizer assim, olha, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então assim, né, Cauã? Deus, ele não é um Deus parcial, ele é imparcial. E ele é igual para todos. Mesmo que ele tenha escolhido um povo para ele, que é Israel, ele chama todos os povos, todas as línguas, todas as nações, etnias, para a sua casa. E essa casa será chamada casa de oração, não é isso? Exatamente. Então, você tem que pegar a casa de oração, crendo que Deus chamou, como Moisés falou, não só Israel, mas para todas as nações, todos os povos. E partindo do céu, você tem que entender que a nossa vida de adoração, ela não pode ficar com os olhos aqui, como nós já falamos, mas com os olhos nos céus. Uma passagem que nós comentamos muito, principalmente na nossa igreja, que é mais do que pregada, é Isaías 6. E Isaías, ele tem uma visão do céu e ele vê adoração no céu constante e intensa. A Bíblia vai dizer, você pode ler
a partir do versículo 1 de Isaías 6, vai dizer que no ano da morte do rei Uzias, ele vê os céus abertos, ele vê o trono de Deus, serafins, querubins voando e declarando: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então nós vemos uma adoração intensa e constante no céu. Então, pegando por esse ponto de partida, o céu é o nosso alvo, mas ele também já começou lá e nós já praticamos a adoração que começou lá. Então, nós já estamos vivendo a adoração que nós vamos viver lá. Você precisa entender isso. Nós não estamos esperando, só quando eu chegar no céu, só quando eu morrer. Não, nós já estamos vivendo o que nós vamos viver no céu. E é interessante, né, que Jesus, quando ele vai ensinar os discípulos justamente a orar, né, ele ensina o que nós chamamos de o Pai Nosso. E ele fala, né, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feito no céu. Então, nós que somos cristãos, que estamos tendo hoje a oportunidade de ter esse esclarecimento, esse entendimento, nós temos que entender que a nossa vida aqui na terra deve ser uma réplica do que seria uma vida no céu. Então, uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, uma vida de busca profunda pelo Senhor. É assim que nós vamos viver no céu, tendo esse relacionamento próximo com Ele, não é? Ele vai ser, a palavra de Deus fala que não vai precisar de sol, porque a luz dele vai resplandecer sobre toda a cidade celestial, né? Como o Apocalipse fala que uma cidade vai descer e nós habitaremos com ele, nós seremos o povo dele e ele será o nosso Deus, certo? E também ele fala disso lá em Isaías capítulo 6, não é? Mas também fala isso em Apocalipse capítulo 4. Eu queria que o Calma falasse um pouco disso, tá? Apocalipse capítulo 4, pessoal, tem uma outra passagem que fala sobre a adoração no céu. E João, quando ele está escrevendo o livro de Apocalipse, ele tem uma visão muito semelhante com a que Isaías teve. Ele vê o céu, ele vê a glória, ele vê os 4 seres viventes, uma adoração intensa. Lá em Isaías, a Bíblia diz que o manto do Senhor encheu o templo, ou seja, você pode imaginar Deus entrando no lugar, a presença dele espalhada. E em Apocalipse tem outro detalhe que chama a nossa atenção, que João diz que os serafins e os querubins, eles tinham olhos por todo o corpo. O que é que isso nos fala? Fala que, independente do ângulo, se eles estavam de frente, de costas, de lado para o Senhor, eles conseguiam ver a Deus. E por isso aquela adoração é constante. Esse é o princípio que nós trabalhamos, de que nós achamos muitas vezes, eu vou adorar e só depois eu vou ver o Senhor, eu vou sentir a presença. Não. Quando nós sentimos, o que acontece é aí que nós adoramos de verdade. Porque quando nós enxergamos o Senhor, como os anjos estão enxergando, é impossível nós não adorarmos o Senhor. Isso aí fica muito evidente, não é? Nessa passagem lá de Apocalipse, capítulo 4, você pode ler o capítulo todo, mas a gente está falando aqui especificamente do versículo 8 ao 11, quando João, ele está prostrado no chão, com seus olhos no chão, e ele está chorando porque ninguém tomou a iniciativa de abrir os selos. E aí chega um ancião para João e fala assim: olha, João, não se preocupe, não tenha medo, porque existe alguém digno. E a palavra de Deus vai dizer, essa passagem é sensacional, para nós somos cristãos, que a nossa esperança, né, está no Senhor, está no porvir, está no futuro, na vida eterna. Fala que João, ele levanta os olhos, ele vê um cordeiro, como se ele estivesse morto lá no trono. E esse cordeiro é o Filho de Deus, é aquele que morreu para poder vencer a morte, para nos libertar. E acontece que no momento em que o anjo ele entrega o livro para o cordeiro, a palavra de Deus fala que todos os seres celestiais, eles começam a adorar ao Senhor. Fala que os 24 anciãos, eles se prostram e lançam as suas coroas. Ou seja, o momento em que fica evidente naquela cena o Cordeiro de Deus, não é? Ali os seres, eles veem a glória do Senhor e aí eles começam a adorar. Ou seja, se a tua vida de oração e de adoração, ela não tem sido constante, ela não tem sido profunda, eu quero te perguntar, o que você está vendo? O que você está lendo? Nos teus relacionamentos, o que você está vivenciando? O que você está professando? Tudo isso parte daquilo que nós vemos do Senhor no secreto, certo? E Jesus, ele nos chama a interceder. Lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 5,
Jesus ele nos ensina como que nós devemos orar. E ele fala, não é que a gente não deve orar como os fariseus faziam, que eles ficam nas esquinas orando em voz alta para chamar a atenção, mas nós devemos entrar no nosso lugar secreto e orar ao Senhor, nosso Pai que está no secreto. E o que eu acho mais legal é que a palavra de Deus fala que Ele nos responde. Ou seja, que às vezes a gente fica com esse medo, não é? Poxa, eu oro, mas Deus não fala nada comigo. Será que Deus está me ouvindo? E aqui, Jesus, ele é bem claro nas palavras dele, que o Senhor, ele responderá no secreto, não é? Então, Jesus, ele é o nosso intercessor. Amém? Amém. Nós podemos ver o nosso Jesus como intercessor, e outra palavra que nós usamos é que ele é o nosso sumo sacerdote. No livro, quando você volta ao Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco, quando ainda está sendo dada a lei, nós vemos que o sacerdote ele é o responsável pelo povo, de interceder, de apresentar a oferta pelos pecados do povo. Então, ele entra no Santo dos Santos, é ele o sumo sacerdote. Só que o livro de Hebreus, eu recomendo muito que você leia o livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus apresenta um novo sumo sacerdote que é Cristo. Cristo, ele assume esse lugar, e não como um sacerdote de uma ordem que vai ser passada depois, que vai precisar de outro. Não, ele é perfeito e foi apenas um sacrifício. Então ele intercedeu pelos nossos pecados para que nós fôssemos perdoados, não vivêssemos mais a nossa vida como era antes. Agora nós temos um grande sumo sacerdote que nos chama não só a ser perdoados, mas a mudar a nossa vida a partir de interceder também pelos outros, como ele fez por nós, nosso advogado fiel. Amém. E eu acho muito legal, né, que comparar um pouco, né, a vida de Moisés lá no Antigo Testamento com a vida de Jesus, porque a palavra nos ensina que Moisés ele é uma sombra para aquilo que Jesus ia ser, né? Viria a ser como o Senhor, o próprio Deus encarnado. E Moisés ele é da tribo de Levi, não é? Ou seja, ele está na descendência daqueles que seriam que iriam cuidar das coisas do templo, não é? O seu irmão Arão se tornou sacerdote. E eu acho muito interessante que tem uma passagem que Jesus fala assim: aprendam de mim, que sou manso e humilde. E quando a irmã de Moisés e Arão eles se levantam contra o próprio Moisés e Deus ele intercede, ele fala: esse meu servo é o mais obediente e humilde de todos. Então é muito legal essa comparação. E também sobre a questão do sacerdote, Moisés ele intercedia diante de Deus pelo povo. Só que existia um sistema todo de sacrifícios. E Jesus ele é esse que intercede diante de nós, que não precisa de outros sacrifícios, porque foi sacrificado o Cordeiro perfeito, que não havia mancha, né? Como Pedro ele fala, que nós fomos comprados por um preço muito alto, o preço do sangue do Cordeiro, não é? Então Jesus é esse, você não precisa ter medo, você pode se achegar até Deus sabendo que existe um intercessor. E assim como ele intercede a favor de nós, Jesus também nos chama a interceder pelo próximo, certo? Então nós queremos te incentivar a ler a epístola de Hebreus, certo? E ter esse entendimento. E por fim, pessoal, para esse vídeo de hoje, mas vai vir muita coisa boa, nós queremos passar um pouco daquilo que a gente tem vivenciado na nossa igreja local, daquilo que nós temos passado para os nossos irmãos em Cristo, e isso tem revolucionado a nossa vida de oração aqui na nossa igreja local, o nosso jejum, a nossa comunhão com os nossos irmãos. Mas eu quero te entregar uma chave agora, e isso é importantíssimo para que você tenha essa clareza, certo? Que é uma ilusão de uma vida religiosa. Satanás, ele quer que a gente tenha essa ilusão que a gente está tendo essa vida religiosa, que nós temos um sistema onde nós oramos, onde a gente jejua, mas que nós não somos profundos. Nós não vivemos em profundidade. Não é? Lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23, Jesus ele fala: olha, nem todo que vier até mim dizendo Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E aqui nessa mesma passagem vai dizer que eles vão chegar e vão dizer: olha, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós fizemos milagres, não é? Nós pregamos o teu nome. E Jesus fala: eu não vos conheço. Ou seja, não é sobre o que nós estamos fazendo,
mas sobre quem nós estamos sendo, não é? O Senhor nos convida para esse lugar secreto, para viver uma vida de intimidade com Ele, e não uma ilusão de uma vida religiosa. E eu queria que o Cauã falasse sobre aquela parábola, né, do publicano e do fariseu, que está lá em Lucas 18, verso 9 ao 14. Pronto. Essa passagem ela é muito interessante para esse entendimento de vida superficial, porque Jesus ele descreve uma situação em que sobe um publicano e um fariseu, né, ao monte para orar, e o publicano ele começa a pedir perdão pelos seus pecados, ele se arrepende. A Bíblia relata que ele nem consegue olhar para cima porque ele se sente envergonhado, ele se coloca num lugar de humilhação diante de Deus. Só que acontece que o fariseu, enquanto ele ora, ele diz: Deus, muito obrigado porque eu não sou como esse publicano, muito obrigado porque eu não sou como ele. Aí Jesus pergunta aos discípulos que quem desceu realmente perdoado do monte, e os discípulos respondem que o publicano, porque ele colocou o coração dele de maneira sincera diante de Deus. Isso é muito interessante porque Moisés falou: o que importa não é o que nós fazemos, é quem nós somos. Muitas vezes nós achamos que porque nós fazemos isso, aquilo, nós vamos ser salvos, a nossa vida está sendo profunda. Como essa passagem, Jesus disse: nem todos que me chamam Senhor, Senhor, que chegam dizendo que fizeram milagres. Preste atenção, a Bíblia não diz que os milagres eram falsos. Jesus não disse que eles não fizeram, eles fizeram. Realmente teve cura, teve milagres, mas a vida daqueles homens não era uma vida que agradava a Deus, não era uma vida que tinha mudança. Então, o que nós falamos aqui na Estação Central é que você pode ser o maior conhecedor sobre a oração e entender tudo. Se você não ora, se você não busca Deus, o diabo ele está aplaudindo a sua vida, porque você sabe muito, mas não vive nada. Então você precisa entender isso. Não é sobre o que você faz ou sabe, é sobre o que você vive. Então você precisa sair da superficialidade e achar que é fazer, que é falar, é viver. Amém? E é engraçado, né, que o fariseu ele fala justamente, né? Eu jejuo, eu oro não sei quantas vezes, né? E o que é salvo no final é o publicano, porque ele entrega o coração de forma sincera. E esse vai ser um dos temas que nós vamos falar no próximo vídeo, sobre sinceridade. Então, eu convido a você a continuar com a gente, certo? Vai sair os próximos vídeos, então fica ligado. Toca no sininho para você receber as notificações, que você possa refletir nisso, certo? Será que quem está se agradando da minha vida de oração? Deus ou Satanás? Certo? Então, eu quero te agradecer por ter permanecido até o final. Se você ficou até o final, comenta aqui, vida de oração, tá? E já fica aí o nosso convite para os próximos vídeos. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima. Valeu.